São Francisco do Conde é um município brasileiro localizado na região metropolitana de Salvador, no estado da Bahia, com área territorial de 269.715 km². Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2024, sua população estimada seria de 40.932 habitantes. Em 12 de maio de 2014, o município ganhou um campus universitário, o Campus dos Malês, que faz parte da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, UNILAB, com sede no Ceará. Enquanto moradora residente de São Francisco do Conde, eu fiquei muito feliz, porque ter uma universidade dentro da nossa cidade é algo grandioso. Por mais que muita gente não entenda a importância de termos essa universidade aqui, eu acredito que, na minha concepção, na minha percepção, trazer uma universidade para nosso município seria algo a ponto de vamos mostrar para o nosso povo que eles podem mais, né? Vamos mostrar para o nosso povo que eles também podem ocupar espaços, espaço de saber, espaço de luta, espaço de vitória, né? Porque eu acredito que o espaço universitário nos remete a isso. Olha, São Francisco do Conde é uma cidade do recôncavo baiano, que tem esse peso afro e cultural, e vem a Unilab, né, com esse peso também, com essa ideia de integração internacional africana, né, para o recôncavo baiano. Eu vejo que São Francisco do Conde ela tem tudo para ser uma ponte intercultural, né, de ser uma ponte e uma referência de convivência e de integração intercultural. O que falta é diálogo, o que falta é mais essa presença, tanto da instituição com a comunidade também, quanto a comunidade com a instituição. Então, acho que no momento que a gente entender isso e passar a vivenciar isso, assim, São Francisco do Conde pode chegar ao nível internacional, a níveis que a gente não consegue nem imaginar, né? Mas é meio complicado colocar isso para o nosso povo, porque não fazia parte da cultura deles, né? Por mais que nós hoje temos uma grande quantidade de jovens que entraram na universidade em outras cidades, que estudaram, se formaram, se beneficiaram com isso, mas, infelizmente, a grande massa ainda não entende que a Unilab é o espaço para todos. Desde a sua fundação, em 2014 até 2024, o Campus dos Malês registrou um total geral de 3.169 estudantes, sendo 2.081 brasileiros e 1.088 internacionais. Muita gente em São Francisco não sabe qual é o propósito da Unilab nesta cidade. Tirando questões como economia em si, a Unilab movimenta a economia, né, de São Francisco do Conde. Somos um número talvez de 300 ou 500 africanos residentes em São Francisco do Conde. E que boa parte da renda da cidade de São Francisco do Conde parte dos aluguéis. Aluguéis concedidos aos africanos. Porém, temos a questão também principal, foco, que é a educação, né? Às vezes, parte também por desinteresse em querer saber o que realmente faz a instituição, qual é o propósito da instituição, da Unilab, em São Francisco do Conde. Mas não vamos deixar também de mencionar que existe a questão da ignorância. O povo franciscano ele é patriota, né? Ele defende a cidade a qualquer custo. Então, pelo fato de eu ser de fora, né, existe um pouco desse estranhamento, né, com as pessoas que vêm de fora da cidade. Apesar de ser brasileiro, eu tive um tanto disso, né? Na hora de se alugar uma casa, as pessoas perguntam: você é daqui? Você é da onde? Então, a gente sabe que existe um pouco desse estranhamento.
Mas o povo franciscano ele defende dessa forma a cidade, né? Mas acho que de um jeito muito positivo também. A resistência é tão grande que vocês têm dificuldade até de alugar casas. Se a casa para mim é R$300, quando vocês vão alugar a casa, querem alugar para vocês por 800, por R$1.000, porque acham que vocês recebem essa bolsa do município. Dos estudantes internacionais, 622 guineenses, 347 angolanos, 52 moçambicanos, 29 cabo-verdianos, 24 são-tomenses e 1 timorense. O tripé da Unilab é ensino, pesquisa e extensão, né? E é a parte da extensão que é uma das partes muito importantes nessa questão, nessa aproximação do espaço acadêmico para outras comunidades, né? Fora da universidade. É onde a gente deve reforçar mais, né? Eu vejo nas questões nas semanas das independências dos países africanos de língua portuguesa, né? Fazemos atuações, palestras. Algumas atuações são feitas fora da universidade, como no mercado cultural e mais lá em alguns lugares do centro de São Francisco do Conde. Eu acredito que esses métodos ou essas campanhas podem também ajudar, né? Então, acredito que se tivéssemos mais apoio da prefeitura, nesse caso, para ajudar essas palestras, levar essas palestras para as escolas, para a Câmara mesmo, Câmara dos Vereadores, né? Para mais lugares, para ajudar essas pessoas a entenderem que a Unilab não é um bicho de 7 cabeças, como as pessoas normalmente pensam, né? Falando no processo, né, de interação, integração com a comunidade local são franciscana, primeiramente é preciso, né, entender a comunidade são franciscana, né, no sentido de saber quais são os hábitos, né, dessa comunidade, né, e nós também tentar, de certa forma, criar uma aproximação, né, com o povo são franciscano. Quando chegam pessoas novas de diversos países, dos quais o Brasil tem relação nesse projeto da Unilab, é o estranhamento e o choque, né? Porque acredito que no primeiro passo na implementação da Unilab aqui, acredito que faltou uma maior campanha de sensibilização, né? De explicar o que é a Unilab a fundo, quais são os seus projetos, e que iam vir pessoas de diferentes partes de África, e acredito que não foi uma campanha que conseguiu atingir muita gente, né? A relação ela é, digamos, travada. Existe um sinal fechado de diálogo, porque ele vem do contexto do brasileiro. Quem explica a São Francisco do Conde é o projeto brasileiro de racismo e de afastamento do Brasil do continente africano. Há um afastamento articulado, urdido na sociedade brasileira do continente africano, dos países, porque nós estamos falando de continente africano, mas a partir dessa materialidade, né, dos países e dos lugares. Então a dificuldade de relacionamento ela tem total conexão com esse projeto, que é de branqueamento da sociedade brasileira. Ele é muito forte, está presente aqui também, mesmo com uma composição negra, e de rejeição a essa herança negro-africana. Então isso gerou que é um ponto de conflito, de atrito e uma relação esquizofrênica, porque a cidade de São Francisco do Conde ela não se reconhece na população africana que transita por aqui a partir da Unilab, e nos reconhece também nos negros e negras que são de outras regiões do Brasil, mas que são afinados com a luta antirracismo. Então acho que há esse estranhamento.
Olha, a cidade ela não foi preparada para a recepção dos estudantes, né? nem dos brasileiros, nem dos estudantes internacionais. Então, ainda existe um estranhamento muito forte com a comunidade e também com esses estudantes, né? Os estudantes eles vêm com esse processo de adaptação, de estar num país diferente, numa cidade diferente, e quando chegam aqui, encontram uma cidade que não foi preparada para recebê-los. Então, existe ainda assim uma grande dificuldade de adaptação, tanto dos estudantes com a comunidade, tanto também da comunidade com esses estudantes que chegam. Sendo curto e breve e honesto, eu não vejo bastante aproximação, né, com os povos africanos, né, assim como outros povos também estrangeiros provenientes de outros lugares. São Francisco do Conde é uma cidade muito rica, né? Essa cidade do Recôncavo, que tem esse peso afro, né, muito presente, e aí vem a questão da universidade também, né, com essa ideia. Eu não senti um tanto de dificuldade sobre o ritmo cultural, né? Muito parecido também com o que eu já vivia. Foi, na verdade, um abraço, né, que eu senti, né, de estar vivendo dentro de uma comunidade onde a gente olha e só tem pessoas pretas, né? É um tanto diferente também da minha cidade. Então, quando eu chego a São Francisco do Conde, quando eu chego na Unilab, eu me senti abraçada pela minha cultura, assim. O problema não diz respeito à adaptação por questão cultural, porque essa categoria aí de diversidade ela é existente em todas as regiões do Brasil, mas a diversidade ela não é um problema. As dificuldades que nós encontramos em São Francisco são do ponto de vista da estrutura da cidade e, sobretudo, porque é uma cidade abandonada do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, e mesmo tendo uma maioria negra na sua Constituição, não há governos e não há uma atuação do executivo da cidade e do legislativo para lidar com essa população negra que está em São Francisco do Conde, mas inserida no contexto brasileiro que é marcado pelo racismo. Então, as dificuldades que nós temos, elas são relativas a essas questões. A cidade ela tem um ritmo um tanto diferente da minha. Eu sou de Feira de Santana, é uma cidade um tanto mais agitada. E São Francisco do Conde ela tem um ritmo, né, mais devagar, um pouco mais parado, interiorano. Então, a minha dificuldade foi me adaptar com esse ritmo mais lento, né, e também com as oportunidades que às vezes a gente não acha aqui, oportunidades de lazer, né. Eu tenho um problema de saúde e às vezes eu preciso de hospitais, então, assim, falta um pouco disso, né? Uma cidade mais interiorana, pequena, com ritmo pequeno. Então, meu problema de adaptação foi esse. Então, isso é uma dificuldade, e a dificuldade gerada também pela própria presença da Unilab, que nunca foi acolhida pela cidade, eu digo cidade, a administração pública, a prefeitura, de maneira adequada, a não ser inicialmente antes do falecimento da prefeita Rilza Valentim, que abriu as portas para o processo e projeto, mas depois disso a cidade ficou paralisada do ponto de vista dos avanços que seriam, digamos, dialogados com a Unilab, Poder Público Municipal e estadual, e também o federal. Antes de nada, é importante entender que a quebra do desconhecimento da comunidade é a intervenção social e a comunicação também em massa fora da instituição. Isso faz com que as pessoas, de certa forma, tirem suas dúvidas. Choque sempre vai acontecer, né? Mas eu acredito no processo. É nesse processo de diálogo e de interação que existe esse processo de interação cultural, né?
Então, apesar de existir o choque, o estranhamento, a gente percebe hoje em festas e até nos bares que tem aqui na cidade, né, a presença dos colegas africanos e tudo mais, e até mesmo quando eles não estão, as pessoas estão ouvindo a música, né? As pessoas falam da comida, as pessoas têm curiosidade. Então, falta mesmo essa maior interação, né, com a comunidade. Acredito que sim, que mais campanhas de sensibilização, campanhas que botam a Unilab, que façam que a Unilab saia do espaço acadêmico para o espaço dessas pessoas também, né? Porque elas convivem diariamente conosco. Comunicação é tudo. Né? Eu acredito que se forem desenvolvidas essas palestras, né, de instrução e de ensinamento mesmo para a comunidade, isso vai melhorar bastante. Até porque muitos dos nossos colegas, né, aqui, eles já fazem estágio, né, dos cursos de pedagogias e letras dentro das escolas e creches aqui da cidade e já percebem que os mais jovens já têm o conhecimento, né, já muda sobre isso, diferente do pessoal mais velho. Então, acho que a universidade ela tem que sair um pouco da bolha aqui, de dentro, né, e fazer essa integração mais fortemente do lado de fora. Eu acredito que psicoeducação é importante e necessária em todas as áreas, em todo instante. Mas a gente só fica no falar. Falar que vai ter, falar que vai fazer. Olha a dificuldade que vocês passam quando vocês chegam nos hospitais, no hospital, nos espaços de saúde aqui para serem atendidos. Olha a tamanha maldade que fazem com vocês quando vocês chegam nesses espaços. Eu acredito que esses lugares eles precisam ter a psicoeducação para que eles entendam e aprendam que vocês são humanos, que vocês merecem serem tratados com respeito e que eles estudaram para estar ali. Então, se estudaram, tem um negócio chamado ética. Né? Ética profissional é preciso, ética profissional é necessário. Infelizmente, as pessoas não têm feito isso. Não têm trabalhado em cima disso. Então, a gente precisa falar sim, para haver uma união entre povos, uma união entre culturas, um respeito entre pessoas. Tem que se falar sim, a todo tempo. É que a questão toda não é a Unilab apenas levar informação, a questão ela é mais complexa. Ela precisaria de um trabalho articulado da Unilab, com um processo curricular, com um processo digamos, de intercâmbio em via dupla com o sistema público de ensino, para transitar uma política que pudesse cooperar com o município e, ao mesmo tempo, ter eficácia do ponto de vista da própria intervenção da Unilab. Mas esse processo ele precisa de ser articulado também com o governo municipal, com o governo estadual e com o governo federal, porque ele implicaria num envolvimento com a rede municipal de ensino de São Francisco do Conde, relevando a existência da lei